Saudações, eu tenho um convite especial para você. Vamos fazer um passeio sobre o direito com ele, grande amigo Ítalo Lindoso. Acompanhe agora logo após a vinheta. Saudações, que felicidade. Mais um ano aqui para discutirmos direito. E hoje eu convidei o meu amigo advogado, grande advogado, novo advogado, competente advogado, Ítalo Lindoso, para que a gente possa discutir assim um panorama sobre o direito, um passeio, um sutil passeio sobre algumas áreas do direito. Que satisfação tê-lo aqui, doutor Ítalo Lindoso. Prazer, é uma enorme satisfação estar aqui com você. É um grande prazer sempre discutir com este grande advogado aí que tem grandes conhecimentos aí para nos oferecer. Ítalo Lindoso, o nosso desafio, esse desafio de hoje, é a gente passar para a população algumas informações de uma maneira geral, assim, um panorama, fazer um passeio sobre alguns temas distintos do direito. A gente vai fazer um passeio e dialogar um pouco sobre isso. Eu já queria começar falando sobre o direito tributário, porque eu sei que tu és um estudioso dessa disciplina e a gente tem a reforma tributária que acabara, de ser votada, de ser aprovada neste sentido. Então, assim, eu tenho várias ressalvas, já fiz, inclusive, programas aqui neste Saudações a respeito dessa temática, mas eu queria te ouvir, queria fazer uma pergunta aberta para que tu possa fazer alguns esclarecimentos para nós, para a população, em especial do estado do Maranhão, a respeito dessas temáticas. Vamos lá. Quais foram os principais pontos que você observou com relação a essa reforma e como é que isso pode afetar nas relações jurídicas entre pessoas, entre empresas, com relação ao Estado e etc. Fique à vontade para dar essa introdução inicial sobre a reforma tributária. Certo. A reforma tributária, ela vem sendo amplamente discutida, e tem sido um palco, de grandes opiniões. Eu, particularmente, já vou dar a minha opinião aqui, independente de polêmica, eu não vejo essa reforma com tanto glamour. Tem muitas pessoas que estão... Sim. Principalmente os congressistas, né? Sim. Por quê? O primeiro ponto da reforma é na questão do imposto sobre o valor agregado. Sim. Até mesmo grandes advogados têm dito que seria uma reforma que visaria desburocratizar o sistema, trazer aí a questão da não cumulatividade. O meu ponto em relação a isso antes da reforma, já existem impostos que são não cumulativos. O problema, a Constituição em si, ela traça de uma maneira específica essa questão, por exemplo, da não cumulatividade do ICMS, do IPI, e o que acontece? O problema não é o texto da Constituição, mas muitas vezes é o legislador ordinário que de uma certa forma, desvia aquilo que a Constituição cria embaraços e dificuldades. E o mais engraçado, o judiciário não faz nada, o judiciário aprova. Era quem deveria fazer uma... Mas o problema é que, vamos lá, Ítalo, essa matéria, a matéria do direito tributário, é uma matéria que possui um grau de complexidade muito grande para os juristas, de uma certa forma, e nem todos conhecem a demanda. Por exemplo, eu de raiz sou constitucionalista. Então, observando exatamente essa tua observação, o sistema tributário que é constitucional, a base do sistema tributário é todo constitucional, ele é bastante amplo, perfeito, mas ele tem todas as suas especificidades. Então ele vai lá atingindo cada setor distinto das relações sociais tributárias, de tributação. Por exemplo, ITBI, IPVA, então ele vai distinguindo aquelas ações, aquilo que o Geraldo Ataliba chamava de hipótese de incidência tributária. Então ele vai atingindo hipóteses distintas, exatamente para que não haja confusão. A grande questão que se apresenta no Brasil além do número complexo de impostos, do número grande de impostos, que isso não é uma problemática para aquele que se debruça a estudar aquilo, é a questão do formato exatamente ordinário dessa cobrança, dessa catalogação e pior, eu acho que o Poder Judiciário, de uma certa forma, em algumas oportunidades, ele cria embaraços para o esclarecimento da norma. Vamos trazer um caso específico, Ítalo, não sei se tu tens acompanhado, que é com relação a uma cobrança do imposto, se eu não me engano é o ISS, não é o ISS, perdão, é o Imposto Federal, vou já me lembrar, um dos impostos federais,
que houve uma cobrança no Pão de Açúcar, não sei se tu acompanhaste isso na imprensa, e que por 30 anos, parece que 30 anos, houve uma suspensão do pagamento desse tributo. ICSLL, uma coisa assim. E aí o que acontece? Por mais ou menos 30 anos houve a suspensão do pagamento desse tributo e agora o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas empresas devem pagar todos, desde 2007, houve a suspensão, regressivamente. Então aí nós estamos falando, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar vai ter um prejuízo acumulado de pagamento retroativo na casa do bilhão, e assim como outras empresas. Então essa desorganização tributária, criada pelo próprio Poder Judiciário, porque na base ele diz uma coisa, 30 anos depois o Supremo diz outra. Ele diz assim, não, tá tudo errado que foi feito lá atrás, e aí você vai ter que pagar e custear esse problema. Então, assim, este problema, embora pareça tributário, ele não é tributário, ele é de segurança jurídica. Com certeza. E nós temos, né, um sistema tributário complexo. Sim. Né? E, como você mesmo citou, existem discussões. O tributário é um tema que é sempre discutido. Né? Imagina, temos o CTN aí, até hoje temos decisões aí que afetam as imunidades, sim, temos discussões até mesmo sobre o fato gerador de um determinado produto, de um determinado tributo, na verdade. E o que acontece? Com a reforma, isso não vai acabar. Né? Se com o CTN, com aquilo que já estava disposto na Constituição, essas discussões são acaloradas até hoje, imagina com essa reforma, né, onde vai praticamente coexistir dois sistemas normativos ao mesmo tempo, né, até o momento daquela integração. E o que acontece? A minha principal crítica em relação a essa reforma é justamente porque os defensores da reforma dizem que, na verdade, você vai transformar alguns tributos em somente um, né, que no caso seria PIS e COFINS, seria substituído pela contribuição sobre bens e serviços. Aí teria também o ICMS e o ISS, que seria substituído pelo IBS. Só que o que acontece, além disso, por exemplo, tem um grande problema aí de competência tributária em relação aos estados, porque a reforma também ela criou uma nova contribuição em relação a fundos que os estados arrecadavam, que eram destinados à infraestrutura, à habitação. E o que a reforma fez? Ela diz o seguinte: olha, esses estados que até então arrecadavam esses tipos de fundos vão poder instituir essa nova contribuição. E aí eu vejo um grave problema de competência tributária. E os estados que não, por exemplo, tinham aqueles fundos. Aí eu particularmente nunca vi uma competência tributária que é restritiva, sim, somente aos estados, né? Porque uma também das limitações constitucionais ao poder tributar é o próprio respeito ao Pacto Federativo. Sim. Então nós temos aí um grave problema de competência tributária, né? E nós temos aí a criação de mais 2 tipos de tributos que na verdade vai ficar 5 por meia dúzia. Então sim, eu praticamente não vejo glamour nessa reforma e também não aspiro a essa reforma como se trouxesse mudanças, né, ao nosso sistema jurídico significativas. Então pronto. Observando que na minha fala anterior o tributo se trata da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, essa demanda que é exatamente a contribuição social sobre o lucro líquido que incide, né, no lucro de algumas empresas e exatamente criou esta bola de neve complicadíssima a ser resolvida pelo Supremo, na verdade embaralhada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas Ítalo, tu trouxeste uma coisa interessante, primeiro com relação a transição da reforma, né? Um texto absolutamente extenso, no texto original a gente tinha uma transição de 50 anos de adaptação. E a outra coisa, essa simplificação, ela cria um problema na repartição tributária, do pacto tributário, exatamente, com relação à divisão do repasse financeiro. E aí quando tu cria um tributo que tu tens, por exemplo, 3 tributos federais e 2 tributos estaduais, um tributo estadual e um municipal, mas os mais importantes, ICMS e ISS, e tu joga num bolo só e depois manda distribuir numa espécie de conselhão tributário, quer dizer, tu não cria um problema, para mim, um problema de ordem constitucional. Eu entendo que é absolutamente inconstitucional essa redistribuição tributária, porque será esse conselho que vai dizer como irão fazer os repasses financeiros ausentes. Com certeza. Né? Ausentes do Estado Democrático de Direito. E aí eu te pergunto, qual é a tua visão, a visão nesse olhar mais tributarista dessa composição? Não criaria um problema muito sério com relação à arrecadação e distribuição disso? Como é que tu pensa? Com certeza, é um grande problema aí,
que a reforma vem trazendo e vai ser discutido basicamente durante muito tempo, né? Outro ponto também que eu notei, Ted, nessa reforma é justamente nesse ponto que tu falou em relação à arrecadação, essa questão de uma alíquota única também. Sim. Por exemplo, no setor industrial, né? É um setor que muitas vezes a não cumulatividade favorece, porque o empresário, aquela indústria que compra diversos insumos de outras empresas, elas possuem créditos a compensar. Agora, quando, por exemplo, você coloca essa mesma alíquota em um imposto sobre serviços, sim, no prestador de serviços, ele na prática vai pagar mais. Vai pagar mais, na verdade o consumidor vai pagar mais, o cara que contrata o serviço vai pagar mais. Para o industrial é fácil, para as indústrias são fáceis, mas para o prestador de serviço, então são esses problemas e essas nuances que a reforma vem trazendo, praticamente. Vamos lá. Beleza. Vamos passear um pouquinho mais sobre outros ramos do direito? Eu queria te perguntar alguma coisa, principalmente com relação ao direito imobiliário. O direito imobiliário, ultimamente a gente tem trabalhado uma questão que se chama REURB, que é a reorganização, a recatalogação urbana, que tem, claro, com relação ao princípio básico, o registro do imóvel, mas tem também uma prestação de serviço social. A grande questão tem a ver com essa possibilidade de fazer registros originários ou reorganizar imobiliariamente os imóveis. O que tu tem visto com relação a esse setor imobiliário para essas mudanças atuais do direito? Fala alguma coisa para nós, dá um aparato geral sobre isso. Existem grandes novidades aí que estão acontecendo no setor imobiliário. Uma das novidades é uma nova lei, né? A Lei de Sistema de Registros Eletrônicos, que é a Lei 14.382, se não me falha a memória. Essa lei ela visa desburocratizar, né, principalmente sim, o processo de compra e venda de imóveis, okay, porque o que acontecia na prática, antes da lei, o comprador ele era submetido a grandes ônus. Né? Você teria que fazer uma auditoria para descobrir se o imóvel tinha diversas pendências. E era dificílimo. Era praticamente horrível. Porque eu advoguei muitos anos para cartório e efetivamente a dificuldade para cartório, para compradores, a dificuldade é essa que se apresenta. E aí a lei vem trazendo uma maior simplificação, né? Tirando a exigência de diversos documentos, né? Deixando mais fácil o acesso, como por exemplo a exigência somente dos impostos devidos em relação à operação, né? As certidões de matrícula. Sim. E tem muitas discussões, até mesmo também saiu até em relação a essa questão do direito imobiliário, a questão da usucapião. Sim. Né? Que a lei também, que volta com muita força ultimamente, eu tenho percebido. Com certeza, teve até uma decisão recente do STJ a respeito da prescrição aquisitiva, né, da interpretação do termo inicial da contagem da prescrição aquisitiva. Então, basicamente, são essas nuances que rodeiam o direito imobiliário, justamente com essas novas mudanças, né, trazidas pela lei. Essa demanda do direito imobiliário, por muitos anos eu advoguei, e é uma matéria que a gente no escritório acaba advogando bastante. Tu tens percebido, teoricamente, que depois dessa informatização, a pandemia, de uma certa forma, a gente vai trabalhando isso, é quase que chovendo molhado, mas a pandemia acabou trazendo várias transformações tecnológicas para todos os setores, não só para o setor, a gente estava comentando ainda há pouco sobre um determinado influencer que ganhou milhões vendendo cursos em PDF. Mas a grande questão é que, de uma maneira geral, as relações jurídicas também estão nesse movimento, né? De reorganização e tal. Tu percebe que hoje, para tu adquirir algumas certidões, por exemplo, imobiliárias, tu consegue fazer tudo de forma online. Antigamente tu ia ter que ir em cada cartório. É uma novidade dessa lei, né? Você vai ter agora um sistema integrado, né? Os cartórios praticamente estão todos conectados, né? Eles estão conectando-se, mas em teoria, pelo eles estão conectando. Ainda há uma dificuldade muito grande nas capitais, sim, em alguns estados. Essa organização ela é bem mais rápida. Aqui no Maranhão a gente tem uma dificuldade, mas sabe qual é a grande questão disso aí, Ítalo? Tem a ver com o valor aquisitivo, o poder aquisitivo de cada cartório, o poder financeiro. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo para a população entender. Há cartórios, por exemplo, num município muito pequeno, de um estado muito pobre, como o estado do Maranhão, por exemplo, em que ele tem um faturamento aí de 10 a 20 mil reais por mês. Só que aí tu tá falando que tu tem um custo do imóvel, de alugar o imóvel, às vezes de pagar a conta de água, de luz, energia. Então tu tem uma série de custos embutidos, trabalhador e etc., que tu acaba tendo um faturamento ali, vamos na casa dos 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil. Então um faturamento
Claro, alto para o poder aquisitivo nacional, levando em consideração o âmbito geral, mas para esse cartonário, para que ele possa implementar várias atualizações tecnológicas, fica mais difícil. No entanto, tu tem, por outro lado, na mesma ponta, no mesmo estado pobre, por exemplo, como o estado do Maranhão, alguns cartórios, como o cartório de registro de imóvel, que tem um faturamento acima de 3,5 milhões. Um faturamento maior do que 4 milhões mês. Então, assim, tu tem discrepâncias. Então, assim, esse cara que fatura 4 milhões mês, ele não tem dificuldade nenhuma de implementar esse sistema, de implementar esse sistema tecnológico e mantê-lo. Agora, o cara que fatura lá, tem um faturamento abaixo da casa dos 10 mil reais, é muito complicado. Então, essa é a dificuldade do Brasil. Entendeu? De uma certa forma. Mas vamos lá, o que é que tu pode trazer ainda mais de contribuição no setor imobiliário para nós aí, que tu tem aí? Tá. Aí volta novamente para a lei. Um ponto positivo dessa lei é a facilidade do registro. Né? Eu vejo que o registro em si, o registro de imóvel, eu imagino que ele seja um dos institutos mais importantes do direito imobiliário. Sem dúvida. Porque é ele quem assegura a propriedade do imóvel. E uma coisa eu tenho que ficar claro, eu tive que fazer isso numa audiência um dia desse, a gente precisa entender, isso aí é uma fala que a gente está falando diretamente para os juízes, para os desembargadores, para os advogados, para as partes. No Brasil, quem determina a propriedade não é órgão público, quem determina a propriedade é a inscrição, ou seja, o registro no cartório do registro dos imóveis daquela localidade. E outra coisa, tem a ver com a territorialidade, tem a ver com o local. Entendeu? Porque no Brasil, Ítalo, e aí eu sou mais velho, eu posso te trazer essa informação, havia muitas fraudes. E, por exemplo, cartórios, vou te trazer um exemplo hipotético. Cartório de Ribamar registrava imóveis em Açailândia. Imóveis de Açailândia, isso não pode, isso é absolutamente proibido, vedado. Entendeu? Então, quem tem que registrar propriedade imobiliária em Açailândia é o cartório de Açailândia, da territorialidade. Então essa é a discussão. Mas não é órgão público federal, nem estadual, nem municipal que vai dizer a quem pertence a propriedade. É o registro cartório de imóveis. Como tu bem sabe, tu que já trabalhou bastante em cartórios, anos a gente acompanha. Muitos compradores se atêm somente à escritura. Isso é um erro. Isso é um grande erro. Né? Porque a escritura ela não assegura. Ela não assegura. E aí tem até eu gosto de brincar, um brocardo jurídico brasileiro, que eles dizem o seguinte, quem não registra não é dono. É verdade. Né? Quem não registra não é dono. E existem casos aí, diversos de estelionatários que vendem, às vezes, o mesmo imóvel, e aí na prática, quem vai ser o proprietário do imóvel? Aquele que registra primeiro. Aqui em São Luís, principalmente naquela região ali, entre São Luís e Raposa e etc., nós tivemos problemas aqui no estado com relação a isso. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, não demorará, rapidinho, vapt-vupt, fazendo aquela velha cópia tranquila, e já voltamos para discutir ainda mais direito com o Dr. Ítalo Lindoso. Saudações, foi rápido, né? Estamos de volta. Agora para discutir um pouco mais de direito com ele, doutor Ítalo Lindoso. Meu querido, satisfação. Satisfação. Ítalo, eu queria passear um pouco mais pelo direito contigo, para que tu me falasse com relação a direito constitucional. Vamos para o direito constitucional, vamos falar de algumas decisões polêmicas do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar principalmente com relação as afetações da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao FGTS. Tu tem acompanhado aquela discussão da retroatividade de alguma cobrança do FGTS, em que tu tens algumas pessoas, isso tem a ver com a atualização monetária de algumas pessoas que trabalharam, salvo engano, a partir do ano de 1994. Sim. E aí, a Caixa Econômica Federal, naquele momento, o FGTS, fez uma atualização equivocada ao entendimento de uma turma a menor. E o Supremo Tribunal tem discutido nesse sentido, e eu quero que tu traga algumas informações. Primeiro, ainda há tempo de entrar com essas demandas, entendeu? E qual é, então, a discussão que se apresenta nesse caso, o que é que tu tens a falar sobre isso nessa demanda do Supremo? Fica à vontade. Eu tive até uma demanda exatamente nessa área, sobre a atualização monetária do índice, né? Do índice de cálculo. Exato.
E aí, retroativamente, dá um bom valor aí, inclusive, para muitas pessoas. Inclusive, na época, eu entrei com a ação juntamente com um colega, né, na véspera do julgamento. Sim. E aí, no dia que a gente conseguiu entrar, adiou. Né? E já adiou algumas vezes esse julgamento. Então, assim, vai lá, continue. Então, aí adiou o julgamento. No caso, tem um ministro que pediu vista ainda, Foi, alguns então, já. E o último agora volta... Atualmente o processo está suspenso. Tá. Mas volta já, ele volta. A previsão é voltar agora no começo do ano para discutir. Então pode entrar ainda com ações nesse sentido? Sim. Se você precisar, né, entrar em relação a essa demanda justamente nessa área, o ideal é que você procure um advogado, porque é ele quem vai ser o responsável. Fazer o cálculo direitinho, que vai fazer a melhor... Não é uma coisa simples. Exige fundamento jurídico. Isso. Né? Não é à toa que isso está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Ainda mais isso. Ainda mais quando você... Então pronto, é isso. Já sabemos, ainda há tempo de você que trabalhou naquela época de 1994 até 2000 e alguma coisa, se eu não me engano. Até 2004. Não, é a partir de 94 até uma determinada data. Mas procure um advogado para que ele possa trazer orientações, fazer esse cálculo exatamente para que você tenha essa possibilidade de ingressar com essa ação e possivelmente ter esse retorno financeiro na sua conta corrente, principalmente vinculado à Caixa Econômica Federal, alguns casos do Banco do Brasil, então vai depender da sua matéria. Procure um profissional qualificado para isso. Ítalo, eu quero falar um pouco sobre direito eleitoral. Eu sei que essa é a minha praia, mas tu também tem acompanhado algumas demandas sobre direito eleitoral conosco, no escritório. O que tu tem para nos trazer aí? Nomeia um fato do direito eleitoral e disserta rapidinho para nós aí, para a gente ter uma ideia do que virão nessas próximas eleições municipais. A grande discussão que está tendo hoje em dia sobre o direito eleitoral é sobre, eu volto novamente a afirmar sobre o instituto mais fundamental do direito eleitoral, né? Um dos mais fundamentais, é o voto. A questão da obrigatoriedade ou não do voto, né? E aí tem diversas opiniões. Essa matéria é recorrente, há muitos anos eu acompanho isso. O que eu entendo? Primeiramente, vamos tratar, né, das concepções que defendem a obrigatoriedade do voto. Um dos principais argumentos se baseia na participação popular. Sim. Ou seja, o voto obrigatório, quando ele é facultativo, pelo menos em tese, esses são os que defendem. Eles dizem o seguinte, a partir do momento que o voto torna-se facultativo, você diminui a participação popular, especialmente daquelas camadas que mais precisam de políticas, né? E aí, qual é que é o ponto antagonista dessa visão? Que essa visão, na verdade, é uma visão que muitas vezes é elitista. Ela vê o pobre como uma pessoa desprovida de intelecto. Ela vê o pobre, aquelas pessoas que estão em camadas mais baixas da sociedade, como desprovida de pensamento. E hoje nós vivemos em um mundo globalizado, altamente virtualizado, né, onde o acesso à informação é muito mais amplo, né, e exige essa discussão. O que eu defendo? Eu acredito que, eu não sei se tu discorda ou não de mim, uma vez que tu é constitucionalista, tu entende muito mais disso do que eu. Eu entendo que o direito a voto é uma liberdade, é um direito à liberdade, é um direito fundamental que, dentro do seu conteúdo, e aí dentro daquela discussão de direitos fundamentais, existe o conteúdo essencial, né? Dentro do conteúdo desse direito, existe o conteúdo da liberdade. E a liberdade, ao meu ver, ela inclui também a liberdade de abstenção. Então, eu particularmente entendo que essa liberdade também deve ser assegurada. Não sei se tu concorda, se tu discorda, mas também entendo que talvez para este exato momento, eu não sei se isso possa ainda se enquadrar nessa realidade jurídica. Entendi. Entendeu? Deixa eu só fazer um recorte aqui. Eu entendi o teu ponto de vista sobre liberdade, acho que ele tem um fundamento teórico interessante, mas naquela clássica separação de direitos fundamentais, né? Aquela clássica discussão que está lá no Bobbio, a Era dos Direitos, que tu pode ir lá, aquele que quiser ter acesso a isso, vai pensar que a liberdade é um direito negativo, de primeira geração, e aí tu tens o direito ao voto como direito positivo, que já está lá na terceira geração de direito, embora não tenha essa ordem assim de 1, 2, 3 geração, mas eu entendi o teu ponto de vista, acho que é interessante, mas eu quero dar um ponto de vista constitucional sobre essa matéria. Primeiramente, há um equívoco quando se fala sobre isso, porque a galera acha, primeiro, que é cláusula pétrea e não é. Isso aí está claro, a gente percebe que não está no 60, parágrafo 4º da Constituição, então pode ser alterado. Essa discussão eu me lembro ainda como se fosse hoje, quando, salvo engano, era o ministro
Carlos Aires Brito ou César Peluso, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele disse que o Brasil ainda não estava preparado para isso, voto facultativo. Eu acho que está. Eu acho que já passou da hora, na verdade, entendeu? A gente tinha que tirar essa disposição dessa obrigatoriedade do texto constitucional e permitir que as pessoas se manifestem ou não. Porque aí a gente ia ver a insatisfação das pessoas. Com certeza. Quando não votarem. Porque no cálculo eleitoral, o grande problema é o cálculo eleitoral. Se só uma parte da população votar, tu não tem muito conhecimento sobre isso. Tu tem lá os percentuais dentro daquele mundo jurídico. Então, assim, e outra coisa, há um dispositivo que tem a ver com a anulabilidade da eleição, quando mais de 50% dos votos são anulados. Essa discussão, essa anulação, ela tem que ser anulação por fraude ou por erro. Então, assim, essa não é anulação por não votação. E também acho que tinha que ter um dispositivo nesse sentido. Poderia haver uma alteração no texto para dizer o seguinte: se 50% daquela população entendeu que aqueles exercentes de cargos executivos, seja municipal, prefeito, nós estamos em eleições municipais aqui por vir, estadual ou nacional, ninguém votar em ninguém em um número de até 50%, eu acho que não deve haver eleição daqueles caras. Eles estão absolutamente desqualificados para o tal cargo e aí ingressaríamos com outra eleição. Então, seria uma coisa muito louca, inovadora, claro, mas traria também um custo muito alto, porque tu teria uma segunda eleição, mas tu teria a intenção da população. Tu entende? Porque a população ia dizer, olha, eu realmente não quero nenhum desse pessoal que está aí, porque o voto, principalmente com relação a esses mandatos, eles pertencem, a gente precisa entender. Claro que o executivo pode fazer transição ao partido político, então o partido político é que faz essa coisa. Para concluir, nós só temos pouquíssimo tempo, eu quero que tu fale alguma coisa sobre direito do consumidor. Direito do consumidor. No geral, aquele basicão, o cara faz aquela compra e como é que é o direito de voltar, de retorno, vai lá. Só tem 40 segundos, vai. Você, consumidor, saiba dos seus direitos, né? Principalmente em época de Natal, Ano Novo, recebeu algum produto que existe algum defeito, algum vício de qualidade, algum vício em relação à informação desse produto, saiba que você tem direito à restituição da quantia paga, você também tem direito a substituir esse produto por outro fornecedor de produtos e serviços, ele responde diretamente pelos vícios contidos em um determinado produto. Caso ele não consiga planejar, ele não consiga corrigir esses eventuais vícios, você tem direito à substituição do produto por outro na mesma espécie, você tem direito à restituição imediata da quantia paga e, na pior das hipóteses, você consegue ingressar no judiciário para fazer valer os seus direitos e, efetivamente, até mesmo receber uma condenação aí por indenização em relação a danos morais, em relação a práticas abusivas que acontecem muito nesse período. É verdade. Então, concluindo com esse direito do consumidor, vamos fazer depois uns outros programas para passear sobre o direito. Eu acho que é importante, a gente traz uma contribuição para a população, mas eu quero te dar aí seus 30 segundos, quase se vira nos 30, para você se despedir desse nosso público maravilhoso. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo, agradecer principalmente a você que me chamou para participar desse programa e também especialmente a minha esposa que veio aqui me acompanhar. Um beijo para você, querida, amo você. Um abraço a todos. É isso aí. Então é dessa forma que a gente conclui mais este programa Saudações, que tem por objetivo trazer informações interessantes para você, informações de direito, esse panorama geral neste dia, para que você entenda, e também lembrar e falar e avisar a você que nós temos um novo cenário para o programa Saudações com Ted Anderson, e agora, para o ano de 2024, nós temos as novidades que virão. Programa Saudações com Moreira Serra, que estará ao ar no domingo às 7 horas da manhã, e também programa Saudações Mulher, pela apresentação da nossa querida amiga e advogada Ivane Rodrigues. Então, um final de semana, você verá o programa Saudações com Moreira Serra, no outro você verá o programa Saudações Mulher. E, claro, todos os sábados você terá a oportunidade de estar aqui comigo, compartilhando conhecimento jurídico no Saudações com Ted Anderson. Eu quero agradecer a todos, dizer que foi uma felicidade estar mais um ano aqui com os senhores, trabalhando, pensando direito, e dizer que, se Deus permitir, o grande arquiteto do universo nos possibilitar, estaremos aí por mais muitos anos adiante para discutir direito e trazendo informações importantes. Siga-nos, @programa Saudações, YouTube, Instagram e etc. Lá você terá acesso a todas as informações, poderá dialogar conosco diretamente, pedindo, fazendo qualquer tipo de solicitação. Até a próxima.